Olá, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham descansado bastante nessas férias. Mesmo diante de nós estarmos enfrentando uma pandemia, né, no mundo, mas, né, queira ou não, as férias estavam aí para vocês descansar, por mais que as minhas férias foi simplesmente dentro de casa, né? Porque não podia sair, então não viajei, não fiz nada, mas deu para dar uma descansada boa, certo? Esse vídeo ele vai ser um pouquinho curto porque foi muito em cima, já foi, né? Pedindo, não sabia de fato o que nós íamos, né? Tá preparando para vocês. Mas eu já tinha conversado com os meninos, né, da parte da tutoria, que eu faço parte do oitavo, e expliquei para eles que eu achei que nós íamos, né, voltar agora, né, em agosto, porque a responsabilidade de vocês, que o ano que vem vocês são IDEB, então eu deveria já estar, né, essa pandemia veio num momento muito complicado para nós. E mesmo assim, eu nessas férias passei o tempo todo pensando como é que eu ia facilitar, né, para nós estarmos aprendendo para o ano que vem não ficar muito em cima, né? Com fé em Deus, em setembro nós vamos tá voltando. Então eu fiz um pequeno resumo, algo bem simples, né? Até que o meu bloco ficou bem curtinho, não fiz, eu falei para os meninos que eu quase não vou aplicar muita atividade, por quê? Porque eu quero ter mais videoaulas, mais aulas online, né? Eu até falei que a partir da semana que vem eu vou ver se eles me liberam, né, uma sala para mim fazer filmagem na sala para vocês, né, usando o quadro mesmo. Então, nós vamos estar voltando. O formulário, se tudo que tiver lá no formulário, vai ser o que nós vamos falar aqui, né? Nós vamos estar trabalhando os números racionais, né? Nós vamos trabalhar a parte de divisão, a parte de fatoração, a parte de números racionais, fração própria, fração imprópria, aparente, fração imprópria não aparente e números misto. Então, esses tópicos nós vamos estar aprendendo, né? Essa filmagem eu não vou pro quadro hoje, mas a próxima eu já vou pro quadro. Nós vamos estar fazendo juntos, né? Aprendendo juntos, para vocês não ter dúvida. Eu sempre, né, a forma que eu trabalho, eu gosto de pegar lá na raiz, lá no comecinho, o que que é. A fração, ela existe tanto o numerador como o denominador. Então, se vocês não saberem qual que é a posição do numerador e qual que é a posição do denominador, vocês não vão saber o que que é uma fração própria, o que que é uma fração imprópria. Então, um pequeno resumo para vocês. O que são números racionais? São aqueles que pode escrever na forma de fração entre números inteiro, com o denominador diferente do zero. Então, vocês não podem esquecer o que são números racionais. São aqueles números que pode escrever na forma de fração entre números inteiros com denominador é o de baixo, diferente de zero. O numerador, ele sempre vai parte de cima e o denominador sempre vai ser a parte de baixo da fração, certo? Então, numerador de cima, denominador parte de baixo. Então, toda vez classifico a fração, qual que é o numerador? Vocês sempre vão saber que é o de cima. Classifico o denominador, vocês sempre vão lembrar que é o de baixo, certo? É um exemplo, né? Com sorino e uma caneta, né?
Então, o próximo passo, né? Nós vamos trabalhar também a dízima periódica com os números decimais. Gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito dessa parte de números decimais, né? Para vocês fazer a dízima periódica. Então, nós vamos trabalhar bastante isso também. Por isso que é muito importante a danada da tabuada. Tabuada, toda segunda-feira semanal. Eu preciso que vocês... Eu vou fazer uma pequena ficha. Vocês vão fazer e colocar os pais de vocês para assinar toda terça-feira, comprovando que vocês fizeram e mostrou para eles, entendeu? Então, eles vão assinar essa ficha. Vou estar encaminhando, né, no grupo, na hora que tiver feito nossos grupos, para cada aluno fazer no caderno e colocar o pai para assinar, porque como o meu celular não suporta, né, tanto arquivo, então vocês vão ter que fazer uma planilha e colocar os pais para verificar, certo? Mas aí nós vamos estar conversando mediante as aulas online. Então, a fração própria. Professor, o que é uma fração própria? Quando o numerador é menor do que o denominador. Quando o numerador é menor que o denominador. Um exemplo. Numerador 1 menor do que o denominador. Então, 1 sobre 2, ou meio, né? 2 sobre 5. 2 sobre 5. Numerador é menor que o denominador. Então, isso é uma fração própria. Fração própria. Agora, uma fração imprópria aparente. O numerador é divisível pelo o denominador. Professor, o que é um número divisível? Um exemplo, você tem 8 sobre 4. O numerador, ele é divisível. Eu consigo dividir 8 dividido por 4. Quando o numerador, 8 sobre 4. Isso é uma fração imprópria, porque eu consigo dividir 8 dividido por 4, que o resultado é 2. Então, o numerador é divisível pelo o denominador. É uma fração imprópria aparente. Na verdade, deveria ser uma fração própria, né? Aparente, mas é imprópria. Né? Então, assim, na hora que vocês fazem a imprópria aparente, é quando nós conseguimos dividir, quando o numerador consegue dividir, é divisível pelo denominador. Agora, uma fração imprópria não aparente. O que seria? O seu numerador é maior que o denominador. É quase, tipo assim... Por mais que, professora, mas o 8, o numerador, era maior que o 4. Então, como é que eu vou conseguir? Só porque é quando a fração é imprópria, não aparente, é quando não consegue ser divisível. O que é divisível? Quando a gente não consegue dividir esse número. Então, o seu número é maior, o seu numerador é maior do que o denominador, porém ele não é divisível. Então, ele vai ser uma fração imprópria, não aparente. Entenderam? Então, assim, é uma coisa chata, mas porém vocês têm que saber. Com o tempo, vocês vão ver que é uma questão mais de lógica. Se vocês verem uma fração que o numerador divide pelo denominador e que ele é divisível, automaticamente é uma fração imprópria aparente. Quando você vê o numerador maior que o denominador, mas não conseguimos dividir, ele não é divisível, o que é divisível? Tipo assim, 9 dividido por 4. Nós não conseguimos dividir 9 dividido por 4 para ser um número inteiro, né? Para ser um número inteiro. Porque se tornar em decimal, nós conseguimos, porque todo número consegue dividir. Mas divisível inteiro, nós não conseguimos, certo? Então... Agora, 8 dividido por 4
é 2. 10 dividido por 5 é 2. 20 dividido por 2 é 10. Então, é um número que conseguimos ter a divisão. Então, vai ser uma fração imprópria aparente, certo? Agora, vamos para o outro lado. Números misto é todo número formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Sabe aquele número que sempre tem ao lado da fração? Vamos colocar aqui 5. Aí tem o 5 e logo à frente, juntamente, tem uma fração. 5 sobre 3 sobre 4. Isso é um número misto, é formado por uma parte inteira. O que é uma parte inteira? É o 5. E uma parte fracionada. Então, toda vez que vocês veem isso, é um número misto. Né? Toda vez que você pensa, nossa, quando tiver 2 junto, né? Que é uma parte inteira. Tipo assim, não tem nada dividindo. Número 2. Aí eu tenho uma parte fracionada, que 2 sobre 4. Então, isso se torna um número misto. Pessoal, essa é a classificação. Vocês precisam saber o que é fração própria, o que é fração imprópria aparente, o que é fração imprópria não aparente e o que é um número misto. Então, é muito interessante essa parte de vocês, porque a matemática também tem a teoria. Então, nós precisamos saber a teoria, o que é um numerador, o que é um denominador, o que é uma fração. Então, nós precisamos saber essas coisas, porque não adianta nada falar, não entendo matemática, mas se você não saber como que começa, você não vai entender mesmo. Tipo assim, uma divisão de dízima periódica. Qual que são as operações que são formadas por elas? São a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. São as operações que podem ser realizadas com números racionais. Tem hora que coloca lá numa pergunta tão simples, né? Quais são as operações que é realizada com números racionais? Ninguém, na hora buga. Uai, qual que será? Será que é soma? Será que é subtração? Será que é adição? Então, assim, não adianta nada nós não sabermos como que funciona, certo? Então, essa primeira aulinha nossa é uma aulinha mais de teoria, né? Que vocês precisam saber o que se trata. Nós vamos começar a pedalar agora, né? Para o ano que vem, para o IDE, para este ano. Já vou começar a preparar vocês, já peguei toda, fiz, né? Reuni vários descritores para a gente estar estudando. As pessoas que meus alunos, eu sei que vocês têm bastante dificuldade, tem aluno que tem dificuldade demais, me perdoa por estar, né, e às vezes, assim, por mais que a pandemia não é culpa nossa, mas eu sinto, assim, incapaz, e essa parte de sentir incapaz é muito ruim. Então, eu espero que vocês tenham incentivo, mesmo de longe, tenha força de vontade, não vamos deixar para... já que vamos aproveitar essa pandemia, não vamos fazer nada. Não. Vamos aproveitar essa pandemia e vamos estudar mais, né? Se eu pudesse mesmo, né? Se pudesse ter escolha, né? Vamos, por mais que vai ter um vidro, né? Alguma coisa, o aluno sentar e você tá ali mais perto. E como diz, até arriscaria. Mas, como disse, nós não podemos, também temos nossa família, também não vou poder pôr em risco, né? Então, me desculpam, né, de às vezes ser falha. Bimestre passado foi um pouquinho complicado para mim, né, devido à minha cirurgia que eu fiz, mas agora já estou bem, né. Espero que vocês todos estejam bem. Sinto muita saudade mesmo. Lembro de cada carinha de cada um, às vezes até os que me passam raiva. Mas eu fico bastante preocupada, bastante tensa, porque vocês sabem que eu tinha todo um trabalho, todo um projeto esse ano, mas Deus sabe o que faz, né? Então, até a próxima. Um beijo no coração. Eu vou estar caçando a melhor forma de poder, né, estar ajudando. Todos, por gentileza, eu sei que muitos têm muita dificuldade, eu sei que tem gente passando dificuldade financeira. Tem gente que não tem internet, tá sem celular, né? Eu tenho experiência própria mesmo, sei lá, da minha filha estragou esse final de semana.
então tive que providenciar outro. Tem, né, às vezes nós estamos sem condição de comprar outro celular, mas eu vou caçar a melhor forma. Os alunos que não conseguem estar vendo as aulas, né, conversa comigo, professora, me ajuda, eu não tô conseguindo porque eu não tenho celular, vou procurar nem que eu leve o material, mas nós não podemos perder este ano. Vamos pelo menos, como diz, já que nós não vamos somar, então vamos construir, né? Eu tô assim, não vamos somar? Vamos construir um novo caminho. E a matemática é isso, né? Eu acho que quem é matemático é isso, não é porque o resultado não deu o esperado que nós vamos não procurar outro, vamos procurar outro caminho, certo? Então, beijos no coração, até a próxima aula, fica com Deus.